Fala aí, torcedor! A capacidade de Ibrahimovic como goleador é famosa por todo o planeta. Dentro de campo, ele também é conhecido por jogar com muita intensidade, o que faz com que o jogador às vezes passe dos limites. No vídeo de hoje, vamos mostrar o que acontece quando Zlatan Ibrahimovic perde o controle. Palavras polêmicas. Ibrahimovic sempre foi um jogador muito polêmico quando se propõe a falar do mundo futebolístico. Às vezes fazendo provocações, outras dizendo simplesmente o que vem na cabeça. Quando jogava no PSG, o craque levou um puxão de orelha até de autoridades do governo da França. Em 2015, após a derrota do seu time para o Bordeaux, o jogador saiu indignado de campo e, claro, colocou a culpa no árbitro da partida. Mas Ibra extrapolou um pouco e, junto com a crítica ao juiz, emendou um comentário nada simpático à nação francesa. Ele falou: "Esse país de merda não merece ter um time como o PSG." O ministro dos esportes não gostou nada disso e repreendeu o sueco por ser tão duro com o país que o acolheu. Dias depois, o craque pediu desculpas pela situação constrangedora e ficou por isso mesmo. Vamos ver quem manda. Ainda no campeonato francês, o craque sueco se meteu em mais um desentendimento com o árbitro, mas dessa vez, a marra dele gerou uma cena bizarra. Durante uma partida entre o PSG e o Rennes, Ibra já estava mal com o juiz, quando fez uma entrada merecedora de cartão. O árbitro, mostrando autoridade, chamou o jogador para mostrar o amarelo e ficou no vácuo. Chamou de novo, e Ibra permaneceu imóvel. De tanto chamar e não ser atendido, o juiz optou por ele mesmo se dirigir até o jogador. Apesar do cartão, Ibra ficou por cima. Falando em grandes jogadores, aí na descrição está um e-book gratuito que vai te mostrar como pessoas comuns estão ganhando dinheiro assistindo futebol, apenas com o celular e no conforto de casa. Inclusive, tem a história de um homem que fez mais de R$6 mil com esse método. Veja o link na descrição. Rivalidade em Milão. A rivalidade entre Inter de Milão e Milan é a mais forte entre os clubes italianos. O Derby de Milão agita a cidade desde 1908. Agita tanto Ibrahimovic que o jogador às vezes passa do ponto quando enfrenta o rival milanês. Na partida da Copa da Itália deste ano, o sueco se desentendeu com o belga Lukaku. Isso mesmo, pensa numa briga entre dois caras gigantes. Os dois atacantes chegaram a discutir em campo e se encarar no famoso estilo cabeça com cabeça. A confusão durou alguns minutos até o jogador da Inter ser afastado pelos colegas. Os dois foram penalizados apenas com cartão amarelo pela briga, mas dias depois, a Federação Italiana decidiu punir os atletas pelo mau comportamento. Os dois foram punidos com um jogo de suspensão. A briga repercutiu bastante no noticiário esportivo. Logo em seguida, uma investigação foi aberta para apurar a origem da confusão. Rivalidade em Milão 2. É do conhecimento da grande maioria dos torcedores que Ibrahimovic pratica outro esporte além do futebol, o taekwondo. Apesar de ser só um hobby, ele parece ser muito bom, fazendo até belos gols, utilizando as técnicas de agilidade da arte marcial. Em 2010, ele levou muito a sério a técnica e a utilizou para um lance nada gentil. A vítima, o zagueiro italiano Marco Materazzi, da Inter de Milão. Alguns anos antes, quando jogava pela Juventus, o craque sueco havia sido atingido duramente por Materazzi e prometeu que não ia deixar barato. De volta ao futebol italiano, dessa vez pelo Milan, Ibra teve a chance de dar o troco, e a força desproporcional do atacante levou o rival direto para o hospital. Pelo golpe marcial, apenas cartão amarelo, mas merecia muito mais. Em uma entrevista alguns anos depois, Ibra confessou ter atingido o italiano de propósito. O craque, que também é muito conhecido por abrilhantar o espetáculo com belos lances acrobáticos, dessa vez foi horroroso. Pra que isso, Ibra?
Durante as eliminatórias para a Copa de 2014, a Suécia enfrentava a Ilhas Faroé em casa. Jogo aparentemente tranquilo, até porque a seleção da pequenina ilha no sul da Europa terminaria aquela competição com apenas 1 ponto em 10 jogos. Apesar dos 2 gols e da fácil vitória, naquela noite, Ibra elevou o nível insuportável de ser. Primeiro, uma trombada bizonha e um braço sobrando no rosto do adversário. Próximo do final do jogo, após tanta discussão com o árbitro e os adversários, Ibra discretamente arremessou a bola na cara do goleiro das Ilhas Faroé, isso na frente do juiz. E no final do jogo, ainda chamou os jogadores da outra seleção de bando de pescadores. Antes de assistirmos mais alguns lances polêmicos do Ibra, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos de futebol. Causando nos Estados Unidos. Nos últimos anos, a Major League Soccer tem tratado de trazer muitos jogadores de renome internacional para seu quadro. Apesar de aumentar o nível técnico da competição, às vezes parece que esses jogadores vão para os Estados Unidos para relaxar e ganhar dinheiro. Só que relaxar não é com Ibrahimovic, e ele causou algumas confusões atuando pelo Los Angeles Galaxy. Em 2019, numa partida contra o Real Salt Lake, o astro decidiu o jogo, mas também fez outra coisa que chamou a atenção. No início do segundo tempo, o atacante levou um cartão amarelo ao puxar o zagueiro adversário e jogá-lo no chão. O jogo seguiu, mas os dois continuaram se provocando até o final da partida, quando o Ibra marcou o gol da vitória e foi diretamente gritar na cara do adversário. A confusão continuou no vestiário, quando o Ibra pediu desculpas que não foram aceitas. A justificativa que Ibra deu, em seu melhor estilo, foi: "Quando fico brabo, me sinto bem." Arrogante? A fama de marrento de Ibrahimovic parece ser um pouco justa quando vemos algumas coisas que ele faz dentro de campo. Para alguns jogadores que enfrentam ele pelos gramados mundo afora, as atitudes do sueco são nada agradáveis. Em 2015, o Manchester United enfrentou o Fenerbahçe na Turquia pela Liga Europa. A fase do clube inglês não era muito boa e, naturalmente, isso deixava o craque sueco bastante irritado. Em um lance bobo durante a partida, uma dividida normal pela lateral com o zagueiro Kjær, Ibra simplesmente tentou erguer o adversário pelo pescoço. O lance nem sequer valeu um cartão amarelo. No dia seguinte, o zagueiro do Fenerbahçe deu uma entrevista dizendo que Ibra era um arrogante. Mas isso não o incomodava, porque sabia que esse era o jeito de jogar do sueco. Depois de algumas voltas pelo mundo, hoje os dois são parceiros de elenco no Milan. Pelas aparências, parece não haver problema entre eles. Adversário à altura. A primeira passagem de Zlatan no Milan foi mesmo cheia de tensões, e de vez em quando, o atacante aparecia nos noticiários por conta das confusões e não dos gols. Em 2010, Ibra teve um pequeno problema com outro atleta do seu próprio time, Boguchi Onievo. Durante um treino, o jogador norte-americano não teria gostado de uma entrada do sueco e começou uma discussão. Ibrahimovic, com seu jeito explosivo, partiu para cima do seu companheiro de time. Só então reparou que o oponente de time era tão grande quanto ele. Para falar a verdade, 1 centímetro maior. Resumindo, houve uma confusão generalizada. Muitos jogadores pularam sobre os dois brigões para apartar a briga, e nesse enrosco, Ibra quebrou 3 costelas. Depois dessa confusão, não se tem mais notícia que Ibrahimovic mexeu novamente com Onievo. E aí, o que você acha do Ibra? Comenta aí pra gente saber. Na tela está um vídeo onde mostramos algumas vezes em que o Cristiano Ronaldo foi aplaudido por rivais, inclusive até o Ibra tá na lista. Te vejo lá, torcedor!